paz de Yahshua Mashiach, sejam todos amados irmãos. A paz de Yahshua, nosso Mashiach, meus irmãos. Gratidão, papai, nós estamos aqui. Gratidão. Mais um estudo, mais um ensino e muita alegria, né? Poder fazer parte da obra do papai, né? Muito mesmo. Nós estamos cada dia mais sendo esclarecidos, né, irmãos? Esclarecidos, porque a palavra fala em Daniel 12, porque os esclarecidos compreenderão, né? Os esclarecidos compreenderão. E nós estamos sendo esclarecidos a cada dia, caminhando, crescendo em graça, conhecimento, diante de Yahweh, dos homens, do alimento de Yahweh. Exato. Nós não estamos crescendo em conhecimento de vacina, nós não estamos crescendo em conhecimento de Macron, deixa eles lá. Ó. Nós estamos crescendo em conhecimento de Yahweh e das verdades do reino de Yahweh. Exatamente. Nós não estamos preocupados com Macron, nós estamos preocupados com vacina, não estamos preocupados com inteligência artificial, nada disso, irmãos. E nem com falsos ensinos, né? Nós estamos vendo aí cada dia mais falsos ensinos estão cheios aí sendo propagados, né? Cheios de falsos ensinos. E eu quero que os irmãos, nós vamos abrir primeiramente a respeito do anjo, né? Aquele anjo que toca trombeta e cai uma pedra absinto. Cai uma pedra absinto sobre as fontes de água nessa terra. Vamos abrir essa passagem, está lá em Apocalipse, se eu não me engano, 8, né? Vamos lá, Apocalipse 8. Logo nós vamos invocar, mas antes nós vamos fazendo essa introdução para que os irmãos entendam o que nós estamos falando. Deu Apocalipse 8. Olha só. Apocalipse, capítulo 8. Nós temos ali Apocalipse 8, versículo 8. Apocalipse 8, versículo 8. Será coincidência? Não. Diz assim: E o segundo anjo tocou. Algo como uma grande montanha incandescente foi lançada no mar. Uma terça parte do mar se transformou em sangue e pereceu um terço das criaturas que viviam no mar e um terço dos navios foi destruído. E o terceiro anjo tocou. Caiu do céu uma grande estrela. Caiu do céu, uma grande estrela, ardendo como uma tocha. E caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes de água. O nome da estrela é Absinto. A terça parte de água se converteu em absinto e muitos homens morreram por causa da água que se tornou amarga. A gente lembra, irmãos, aqui do quê? A gente lembra de Eliseu, né? Eliseu, ele faz uma conversão. Ele converte a fonte de água amargosa da cidade, lançando ali o sal na fonte e a água se torna boa. A água se torna boa. Vamos pegar essa passagem, não? Vamos. Vamos lá. Ótimo. 2 Reis 2:19. Presta atenção, porque a escritura conversa através de links, tá, irmãos? Ali está fazendo uma referência de uma grande rocha incandescente que cai sobre as fontes de água. As denominações sempre trouxeram o entendimento como sendo isso aqui, irmãos, o juízo, mas o juízo falando de coisas o quê? Humanas. Na realidade, aqui remete a algo espiritual, celestial. Como a gente já falou, Filadélfia é formada por seres celestiais que descem na terra no final dos tempos por causa da palavra que foi proferida em Isaías 22, que fala: eu vou tirar a cavilha do lugar elevado e vai cair por terra, tanto aquele que estava colocado como cavilha elevado, quanto sua prole e sua descendência, caiu por terra. Aí, quando a gente faz o link,
Esse que caiu por terra, ele caiu sobre as fontes de água desta terra. Quando está falando fontes de água desta terra, está falando sobre pregação, as pregações, entendeu? E então ele cai condenando a pregação, as pregações erradas. Ele condena a pregação de Tiatira, ele condena a pregação de Sardes, ele condena a pregação do mensageiro de Sardes. Por quê? Porque são mensagens erradas, é ensino errado. Então ele vem e ele fala que ele condena essas fontes de água e essas fontes de água se tornam amargosas, impróprias para o consumo. E ele vai converter essa água amargosa em água límpida. Por quê? Porque da boca dele flui um rio de águas cristalinas que vem do trono de Iau. Exatamente. Ele é uma referência a Eliseu, que era calvo. Eliseu, que era calvo. O único personagem que é referido como sendo careca, né? Então vamos lá. Segundo Reis 2:19, diz assim: os homens da cidade disseram a Eliseu: a cidade tem um ambiente agradável, como bem pode ver o meu mestre, mas suas águas são ruins, e tornam o país estéril. Tornam o país estéril. É essa terra. Você vê aí a pregação desse falso evangelho, que é conduzido ali pelos 3 pastores anátemas, Mateus, Marcos, João. Este conduz o povo para o engano, faz o povo comer fermento, faz o povo ali buscar um outro Machia, um outro espírito, faz essas pessoas receber nome de ídolos, ao invés lá da bênção sacerdotal, que fala assim: colocareis o meu nome, o nome de Iau, no nome dos israelitas, e eu os abençoarei. Ao invés disso, fez os israelitas colocar nome de quê? De Baalins, né? De ídolos ali da prostituta, né? Que se prostituiu com os reis da terra, que tem como marido Lúcifer. Está em Isaías 14, né, irmãos? Então, voltando aqui, você vê que a representação, ele está falando assim: o lugar é bonito. Olha só, Eliseu, aqui é muito bonito, é lindo, mas as fontes de água, quer dizer, as ministrações, entendeu? Isso que está sendo divulgado, proferido, é ruim e faz com que todo o país, né, toda a terra fique infrutífero. Aí nós vemos que Eliseu faz o quê? Ele vai transformar essa fonte de água em água pura. Olha só. Aí ele faz assim, versículo 21. 20? Vamos começar 20. Segundo Reis 2:20. Disse Eliseu: trazei-me um prato novo, e ponde nele sal. Viu? Tudo é novo, né, irmãos? É novo, a mensagem é nova. Interessante. Não é coisa velha, coisa fermentada, nada coisa. É uma mensagem nova. Uma mensagem nova. Tremendo. É novo. Nunca foi proferido, nunca foi ensinado antes. Traz um prato novo, e nele sal. E disse: assim fala Iau. Olha aqui. Assim tremendo. Fala Iau. Como um link, aquele anjo que caiu lá de cima, condenando as fontes de água desta terra. E ele fala: assim fala Iau, eu saneio estas águas, e elas não mais causarão nem morte, nem esterilidade. Fazendo um link com o que nós lemos lá de Apocalipse 18, esse anjo que cai
como uma montanha incandescente, como uma grande pedra sobre as fontes de água desta terra. Então ali está falando de quê, irmãos? Está falando de coisas celestiais. O que está falando de fonte de água aqui não é fonte de água, fontinha de água ali. Não, está falando da mensagem, a mensagem que está sendo ensinada nessa terra, e essa mensagem que está sendo ensinada nessa terra deixa essa terra infrutífero e estéril. Olha só, estéril, é uma terra estéril, que não nada nasce, nada produtivo aqui, irmãos. Então, esse anjo, que é a representação dele de Eliseu, você vai ver isso no estudo hoje, no decorrer, ele traz uma mensagem nova. E nós estamos vendo aí o mensageiro de Sardes insistindo em falar mentira. Insistindo em falar mentira. Insistindo em falar o que Yahweh não mandou ele falar. Mais uma vez. Mais uma vez. Esse ano, como sendo o ano Shemitah, né? Como se diz? Shemitah. Shemitah é um ano 49, né? 7 vezes 7. 7 anos de 7 semanas, 49. Não é ano de voltar para casa, não, irmãos. É ano de libertação da escravidão. É libertar o cativo. Aí você fala assim, libertar o cativo do quê? Libertar cativo e perdoar a dívida. Esse é o ano Shemitah. Libertar cativo e perdoar a dívida. É o ano da libertação de muitos que estão no exílio babilônico. Primeiro ele precisa ser liberto. Primeiro ele tem que ser perdoado para depois, no ano 50, um ano jubileu, aí sim ele ser restituído das propriedades que ele perdeu. Aonde? Em Al-Shalom. Em Al-Shalom. E não em Babilônia. Em Al-Shalom. Então nós estamos no ano, o quê? Shemitah. O ano Shemitah é um ano de libertação do cativo pela mensagem da verdade. A mensagem da verdade, essa fonte de água aqui que o anjo está saneando, ele está trazendo a mensagem verdadeira, porque tudo isso que foi ensinado até agora nessa terra, ela só gerou o quê? Esterilidade. Fez com que essa terra fosse improdutiva diante de Yahweh. Até que viesse esta rocha incandescente, caiu lá em Apocalipse 8 e condenou todas as fontes de água, mostrando aqui, ó, todas essas fontes de água é para a morte e não para a vida. E ele vai fazer o quê? Sanear. Ele vai sanear essas fontes, mostrando a verdade nova, o prato novo, um prato de alimento novo. E ele é um alimento novo e vai sanear essa mensagem velha em algo novo. Exato. Em uma mensagem de esperança, de vida, e vai fazer com que essa terra, no milênio, em breve, se torne um lugar, já é bonito, mais produtivo, não mais estéril. É tremendo. Nós vamos começar aqui a invocar agora, irmãos. Isso aqui foi só um aquecimento para mostrar a respeito do que está sendo ensinado nessa terra. Vai frustrar mais uma vez. Por quê? Porque está falando da boca do homem e não da boca de Yahweh. É verdade. Então vamos invocar e em nome do Papai Yahusha. Vamos invocar juntos, irmão. Você é convidado conosco. Ó Yahusha, ó Yahweh, ó Yahusha, ó Yahweh, ó Yahusha, ó Yahweh. Assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Papai amado, gratidão pela tua palavra revelada, porque, como diz a tua palavra, os esclarecidos compreenderão. E aqueles que não estão inscritos para serem salvos e entender claramente que a salvação aqui é de todo esse mal que está para acontecer, estes não vão compreender, porque já estão destinados. Mas aqueles que estão inscritos, eles vão compreender e vão se alegrar com essa mensagem. É verdade. Papai. Gratidão para o papai falar conosco de uma forma audível.
Gratidão, papai. Abençoa cada pedrinha espalhada, que elas possam ser conduzidas à fonte de água da vida, papai, Sim, que papai. brota do teu trono. E assim seja feito a vontade do papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Amados irmãos, queria lembrar os irmãos a respeito do que diz, né, a palavra. A palavra ela é muito clara. Isso não tem como questionar. Vamos lá em Deuteronômio 18. Deuteronômio 18. Isso aqui é um alerta, irmãos. Então não adianta você ser tolo de ir contra a palavra. Se você vai contra a palavra, você está se fazendo de tolo. Porque você está indo contra Ial. Porque a palavra de Ial, se você vai contra a palavra de Ial, você vai contra Ial. E ai daquele que vai contra Ial. Então, a palavra fala aqui, em Deuteronômio 18, versículo 20 até o 22. Diz assim, ó: todavia, se o profeta tiver a ousadia de falar em meu nome uma palavra que eu não lhe tiver ordenado, ou se ele falar em nome de outros deuses, tal profeta deverá ser morto. Tal profeta deverá ser morto. Talvez perguntes em teu coração: como vamos saber se tal palavra não é uma palavra de Ial? Se o profeta fala em nome de Ial, mas a palavra não se cumpre, não se realiza, trata-se então de uma palavra que Ial não disse. Tal profeta falou com presunção, não o temais. Então está falando o seguinte, ó, o profeta falou assim: vai acontecer o arrebatamento no ano 2022, porque é ano Shemitah. Isso não acontecer, esse profeta falou com presunção, falou no nome dele, não de Ial. Então ele está agindo conforme ele quer. E eu quero dizer aqui para o irmão: o arrebatamento não vai acontecer em 2022. Não vai. Porque o ministério de Filadélfia tem que completar o tempo. Ele tem que completar. O ministério de Filadélfia tem um tempo determinado por Ial na palavra de Ial. A palavra de Ial, elas têm que se cumprir. Ial, ele faz com que as profecias que ele falou se cumpram. E ele determinou que o ministério de Filadélfia tem um tempo. Exatamente. Ele tem um tempo determinado. Como tem um tempo também determinado o ministério das duas testemunhas. As duas testemunhas têm um tempo determinado para o ministério. Tendo completado, quando ele completar ali o tempo, aí as duas testemunhas são mortas, para que elas possam também ressuscitar. O ministério de Filadélfia não vai passar pela morte, mas ela tem também um tempo para ela trazer a ministração da verdade. E a ministração da verdade de Ial, a ministração da verdade de Ial é a sua palavra. Não é falar de vacina, falar de marca, nada disso, irmãos. Falar de tatuagem eletrônica, ficar falando de Macron, o Macron foi para lá, Macron veio para cá, Macron subiu na escada, Macron caiu na escada, levou bufeteada, não levou bufeteada. Irmãos, o foco não é em Macron, porque Macron é um anjo da morte. Aqueles que estão se alimentando de notícia do anjo da morte vão morrer. Simples assim. Simples. Mas aqueles que estão se alimentando do anjo da vida vão viver. Quem se alimenta da palavra do anjo da vida vive. Quem se alimenta de notícia de anjo da morte vai morrer. Então,
Eu falo assim com você, um alerta, volta, irmãos, volta para a verdade, porque essa palavra está sendo muito clara. Aquele que fala com presunção, tem ousadia de falar assim, marcar data e a data não acontecer, continua marcando e vai marcando, e vai marcando, e vai marcando, e vai marcando, e não acontece, faz um link de que era ele faz parte. Vamos abrir a carta ao anjo de Sardes? Vamos abrir lá? O profeta Jeremias, irmão, na passagem de Jeremias 23, 15, reafirmando o início da palavra, fala assim: por isso disse Yahweh dos exércitos a respeito dos profetas. E isso tudo se repetindo, né? Conforme Eclesiastes 1:9. Eis que os farei comer absinto, e lhes farei beber água envenenada, e lhes darei de beber água envenenada, porque dos profetas de Al-Shalom saiu impiedade para toda a terra. Né? Isso aí, aquele acontecimento lá atrás, e agora essa estrela grande, ela cai naquele modo de tornar todas as águas o quê? Essas águas que estão sendo ensinadas se tornar como veneno. E é isso que a gente fala para os irmãos, né? Porque estão se alimentando dessas águas envenenadas, se alimentam de morte. E vão morrer. Porque isso aconteceu lá atrás e a palavra fala que tudo se repete. Tudo se repete. Né? E a palavra aqui, irmãos, olha só, Apocalipse capítulo 3, a igreja na era de Sardes, ó. Apocalipse 3, versículo 3. Será que é coincidência? Sempre, né, irmão? 3. Diz assim, ó. Lembra-te, portanto, tá exortando o anjo. Lembra-te, portanto, de como recebeste e ouviste. O quê? A mensagem. Porque ele está rejeitando a mensagem de Filadélfia. Ele está rejeitando a mensagem de Filadélfia. Então ele faz uma referência a ele, ó. Lembra-te, portanto, de como recebeste e ouviste. Observa e converte, mostrando que ele está num caminho errado. Ele tem que se converter. O entendimento dele está errado. Ele precisa se converter. Ele precisa ter humildade para ele poder se converter. Tirar a presunção, que faz um link lá atrás. Se o profeta for presunçoso, orgulhoso, ele vai bater o pé naquilo e vai se dar mal, porque ele vai ter que morrer. Então, olha só, ele fala ao anjo, lembra-te, portanto, Apocalipse 3:3, lembra-te, portanto, como recebeste e ouviste, observe e converte. Caso não vigies, virei como ladrão sem que saiba em que hora venho te surpreender. Ele vem surpreender o anjo. Por quê? Porque o anjo está marcando datas. Ele está falando assim, olha, se você não converter e receber o ensino de Filadélfia, eu vou surpreender você e vou vir numa hora que você não marcou. Exatamente. Num dia que você não determinou, num dia que você não esperou, eu vou vir como um ladrão e vou te pegar de surpresa e você vai ser envergonhado. Você vai ser envergonhado. Por quê? Porque vai ser exatamente num dia e na hora que ele não marcou que vai acontecer o quê? A ascensão de Filadélfia. Tá entendendo, irmãos? Exato. E o apóstolo Paulo falou sobre isso, né, irmão? Na carta 1 Tessalonicenses 5, ele falou, né? No tocante, 5:1, no tocante ao tempo e ao prazo, o tempo e ao prazo. Meus irmãos, é escusado, é proibido escrever-vos, porque vós sabeis perfeitamente que o dia do mestre virá como ladrão. Viu? Não adianta tentar, irmão, falar assim, não, Filadélfia vai saber a data. Não vai saber. Filadélfia tem que cumprir o período que foi determinado para ela. O período de 1260 dias. Isso. Esse é o período desde o nascimento do filho varão. E depois ele tem que aguardar. Cumpriu a data e agora eles aguardam a redenção. Fazendo um link com o quê? Noé. Fazendo um link com Noé. Porque os dias do filho do homem será como os dias de Noé. Então, o dia de Noé foi como? Ele construiu a arca e durante a construção da arca, ele era um
evangelista, ele era um pregoador da verdade. Sim. Da verdade. Ele entra como heróis da fé de Hebreus. Sim. Então, quando ele pregava, as pessoas ali não queriam saber dele. Não queria aquela mensagem. Inclusive, zombavam dele, blasfemavam ele, chamava ele de herético, chamava ele de heresia de perdição. Chamava ele de heresia de perdição. Então, o que aconteceu? Ele construiu, durante a construção, ele fez o quê? Ele pregava a verdade, ninguém aceitava, até que chegou a hora que a arca estava pronta. Pegou os animaizinhos, trouxe para dentro, pegou a família dele e trouxe para dentro, fechou as portas e ficou o quê? Aguardando o dilúvio, mas eles estavam ali protegidos. Assim também Filadélfia. Filadélfia vai completar o tempo determinado na pregação, no ensino, armazenando no celeiro todo o alimento, porque isso também Noé fez, para alimentar todos aqueles animaizinhos e também a sua família. Ele teve que estocar alimento dentro da arca, e ele estocou. É uma construção. É uma construção. E depois fechou a porta, mas a sua família já estava ali dentro. Faz um link com o Evangelho de Lucas, que fala quando o pai de família tiver fechado a porta, né? Aqueles que vão vir ali bater do lado de fora é a representação de Noé. Começou a chover, e chover forte. Aí o que o povo foi? Correu na arca e ficou batendo, mas não se podia abrir mais a porta. Lembrando que fechando pro lado de fora, quem que fechou, né? O Piau fechando pro lado de fora, né? Exatamente, não podia mais abrir, irmãos. Então, o que está falando sobre isso? Está falando para nós o final dos tempos, porque o próprio Papai Alcha faz a referência, tá entendendo? Então, hoje, quando nós estamos vendo toda essa verdade está sendo propagada, faz um link com Noé, que também pregava a verdade e o povo não queria saber, mas a sua família ouvia, entendeu? A sua família ouvia a mensagem. Tanto que a sua família se envolveu no trabalho da construção. Foi. Né? Você vê que a família se envolveu no trabalho da construção. Isso é Filadélfia, que está envolvida no trabalho da divulgação dessa verdade. Entendeu? Por quê? Porque vai acontecer coisas terríveis nessa terra. Mas aqueles que estão inscritos, entendeu? Esses vão ser salvos. Exato. Tudo isso, irmãos, é um aquecimento, né? Agora nós vamos entrar propriamente dita no estudo. É importante que os irmãos recebam essa mensagem, porque vocês viram que aquela pedra incandescente caiu sobre as fontes de água. Caiu sobre as fontes de água e condenou elas. Por quê? Porque elas falavam mentira, porque as águas ali faziam com que essa terra fosse infrutífera e estéril. E é o que nós vemos aí. Essa terra está totalmente enganada com essa mensagem ali errada, né? Você vê que o mensageiro de Sardes nada mais fez do que pegar um pouquinho de fermento de cada uma denominação e montar ali o seu ponto de vista. Pegou lá Testemunho de Jeová, pegou aqui do Adventista, e fez ali a sua doutrina, entendeu? E isso, irmãos, é notório. Isso é notório. Por quê? Porque tudo que ele marcou de data não se cumpriu para a vergonha dele. Mas ele não fica envergonhado, não. Ele continua marcando data. E é por isso que a exortação aqui ao anjo de Sardes, que fala que ele vai vir e vai ser surpreendido num dia e numa hora que ele não marcou. Tá entendendo, irmãos? Aí fala assim, não, porque o mensageiro de Sardes é quem? Aí são as denominações. Porque as denominações estão no engano, no engodo, no fermento, né? Quem? Fala que é quem? Martim Lutero.
Só que Martim Lutero, ele é o anjo de quê? De Tiatira, porque ele era padre. Ele queria fazer uma reforma católica. Ele não queria fazer uma reforma protestante, ele queria fazer uma reforma católica. Ele queria fazer uma reforma católica porque ele era católico. E aí por isso que a palavra fala que as últimas obras do mensageiro de Tiatira são maiores do que as primeiras. Porque ele fez uma reforma, sim, e isso trouxe para ele o quê? Trouxe para ele um bônus, mostrando que as últimas obras do mensageiro de Tiatira, Martim Lutero, são melhores do que as primeiras, porque ele fez um início de reforma da católica, só que ele deixou em paz aquela mulher Jezabel. E isso para ele foi ruim, dele ter deixado em paz, porque ele teve medo. É a representação de Elias fugindo de perto de Jezabel, fugindo de perto de Jezabel. E ele fugiu. Por que Elias fugiu de perto de Jezabel? Porque ele teve medo. É a mesma representação do mensageiro de Tiatira, Martim Lutero. Fugiu porque ele teve medo do poderio ali da Jezabel. Está na carta em Tiatira, irmãos. Tudo isso eu preciso relembrar, porque hoje nós já estamos com 101 vídeos nesse momento, fora esse que nós ainda vamos publicar. Já temos 101 vídeos de ensino no nosso canal Ensino de Al Yauch. E muitos irmãos estão chegando agora e não tem muitas vezes a paciência de voltar lá atrás e reconstruindo ali o seu entendimento, porque é uma reconstrução. Você vai ter que jogar por terra todo o entendimento que você recebeu ali do mensageiro, mantendo só uma coisa, mantendo os nomes. É a representação de Saul. Ele profetizou uma vez. Sim. E foi Ial que falou pela boca dele. Sim. Profetizou. Depois ele saiu da presença de Ial. Por quê? Porque ele foi desobediente à ordem. E assim nós temos visto. Mensageiro de Sardes quer ser mensageiro de Filadélfia, mas é mensageiro de Sardes. E não adianta querer ser uma coisa que Ial não determinou que ele fosse. Ele é mensageiro de Sardes. A mensagem dele é para ir contra o quê? A mulher Babilônia. A mensagem dele é para ir contra quem? Sardes. Entendeu? Ali as denominações. Por isso ele foi levantado. Mas querer trazer profecia, revelação da palavra, ele tinha que esperar aquele que vinha depois. Ok, amados? Gratidão, papai. Amados irmãos, nós vamos interromper aqui para que o vídeo não fique muito longo, né? Os irmãos terem dificuldade para assistir. Então nós vamos dar continuidade no próximo vídeo. E vamos fazer então nesse momento o gratidão, papai. Vamos todos juntos. Grato a Yaucha, grato a Ial. Grato a Yaucha, grato a Ial. Grato a Yaucha, grato a Ial. Assim seja feita a vontade do papai Yaucha. Por Ial e por Yaucha. Por Ial e por Yaucha. Por Ial e por Yaucha. Assim seja feita a vontade do papai Yaucha. Aleluia. Adorado seja Ial. Aleluia. Adorado seja Ial. Aleluia. Adorado seja Ial. Assim seja feita a vontade do papai Yaucha. Amados irmãos, não percam. Muitos irmãos têm assistido a primeira parte, não assistem a segunda parte, com isso não recebem a bênção, né, irmãos? Porque a bênção é a bênção do entendimento. Se o seu entendimento ficar pela metade, você não recebe. Então, você precisa assistir também a parte 2. Te espero ali na parte 2. Assim seja. Assim seja. Até a próxima. Até já.